Galera, essa questãozinha tá aqui, ó. Seguinte, uma quantidade de X litros de gás hidrogênio é colocada para reagir com Y litros de gás cloro em um reator cilíndrico de raio R, dotado de um êmbolo móvel, localizado inicialmente à altura H0, conforme indicado na figura abaixo. Letra A. Considerando que o líquido de refrigeração que circula externamente ao cilindro mantém a temperatura constante, determine o valor de H após o término da reação. Aí você olha e presta atenção. Como assim entendi nada? Presta atenção, galera. O que você tem que entender? Primeiro, aqui, ó, esse líquido de refrigeração está entrando aqui, passando aqui, é só para manter a temperatura constante, tudo bem? Porque você lembra que tem reações que são endotérmicas, outras são exotérmicas. O objetivo aqui é manter a temperatura constante. Basicamente é isso. O que você tem que entender? Quando você pega lá H2 mais Cl2, você forma HCl. Tudo bem? Você forma HCl. De boas? Vou formar HCl. Não é isso que ele falou? Vai colocar gás hidrogênio com gás cloro. Então, H2Cl2 formando HCl. Só que no caso a gente forma 2HCl. Tudo bem? A gente forma 2HCl. Nesse caso que a gente forma 2HCl aqui, tá ok. Aí você para e pensa, o que é que está acontecendo nesse processo aqui? O que é que está acontecendo nesse processo? Primeira coisa, o que acontece? O volume, galera, ele pode variar segundo algumas coisas. Primeiro, o volume de gás varia se a temperatura variar. Lembra, se você esquenta o gás dilata, se você esfria o gás contrai. Mas a temperatura, nesse caso, ela fica constante. Então, não é o caso aqui, beleza? Não é o caso dessa aqui. Outra coisa que pode variar é a pressão. A pressão pode variar, tudo bem? Se a pressão ela aumenta, o volume diminui, beleza? Se a pressão ela diminui, o volume expande. Tranquilo? É outro fator que vai interferir no volume aqui. E outro fator que vai interferir para a gente, é o número de mols de gases. Quanto mais mols de gases a gente tiver, maior vai ser o volume. Então esse gás tende a expandir. Quanto menor o número de mols de gás que a gente tiver, menor vai ser esse volume. Tudo bem? Menor vai ser esse volume. O que acontece? Só que essa variação de mol para mais ou para menos, tudo bem? Depende do seguinte. Vai depender, beleza? Vai depender no caso de quantos mols a gente tem no início e quantos mols que a gente tem no final. No caso, galera, inicialmente a gente tinha 2 mols. No final a gente tem também 2 mols. Ou seja, 2 mols são consumidos e formam 2 mols. Tá tendo variação do número de mols? Não está tendo variação do número de mols. Tudo bem? Não está tendo variação do número de mols. Então, se não tem variação do número de mols, vai ter variação do volume? Não vai ter variação do volume. Está tendo variação da pressão? Não. Então, não vai ter variação do volume. Está tendo variação da pressão? Eu esqueci de falar. Por que a pressão aqui não vai mudar? Eu falei só que a pressão mudava e não falei, né? Por que a pressão não muda aqui, galera? Justamente por causa dessa questão do êmbolo móvel. Quando a questão fala que tem um êmbolo móvel, quer dizer justamente isso, que a pressão vai manter constante. Viu? Eu esqueci de falar isso. Então, olha só. A temperatura é mantida constante, porque ele fala, né? Tem um sistema de resfriamento aí. O êmbolo móvel serve para manter a pressão constante. Beleza? E o número de mols se mantém constante. Ou seja, o volume nesse caso vai mudar? Não. E aí vem, se o volume aqui não tem variação, beleza? Se o volume aqui não tem variação, o raio desse recipiente não vai variar. Tudo bem? Se o raio não vai variar, a outra coisa que pode variar um volume de um cilindro é a altura. Não é assim? Porque a gente fala que o volume de um cilindro é a área da base do cilindro, área circular, vezes a altura. Não é assim?
Beleza. Então, no caso aqui, ó, ele quer saber, determine o valor de H. Beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu vou saber aqui esse valor? Como é que eu vou saber esse valor de H? Esse valor de H aqui, galera, vai depender do tanto de gás que a gente tem. Beleza? Esse H aqui vai depender do tanto de gás que a gente tem. Tudo bem? Como a quantidade de gás aqui ela é constante, tudo bem? Nós não vamos ter problema aqui não. Primeira coisa, vamos lá. Então, primeiro volume é igual à área da base vezes a altura, tudo bem? A área da base vezes a altura. Tranquilo? A área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, a área da base, tudo bem? Ele fala o raio aqui, cadê? O raio R, né? Não fala, não. Então, só fala que o raio é R. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, beleza? Vamos colocar R mesmo, sem problema nenhum. Então, a área da base é 2πr ao quadrado. Tudo bem? Esse é o nosso volume. E aqui nós vamos ter H, a altura H. Tranquilo? Beleza. Presta atenção aqui, galera. Cadê? X litros, Y litros. Ué. Pera aí. Tá faltando uma coisa nessa questão aqui. Pera aí, tá não? Vamos ver aqui, povo. Ué. O que foi que faltou nesse trem aqui? Não dá para calcular matematicamente, não. No caso aqui, o que dá pra gente falar é que a altura H é igual a H0, só. Só isso. Não dá pra gente fazer nenhuma relação aqui, não. A única coisa que a gente falar é que a altura final é igual à altura inicial. É só isso mesmo, viu? Não dá pra fazer nenhuma relação aqui, não. Achei que ia fazer alguma conta aqui, não dá, não. É isso mesmo, ó. A altura final é igual à altura inicial. Beleza? A altura final é igual à altura inicial. Beleza, povo? Não dá pra fazer relação aqui, não. Matemática, não. Tranquilo? Então é isso. Não dá pra fazer relação aqui, não. Tranquilos, tranquilos. Então, beleza. Povo. Bora aqui, ó. Bora apagar isso aqui pra gente fazer a letra B. Vamos responder a letra B, então. Letra B é isso. Povo. Seguinte, letra B. Sabendo que o calor de formação do HCl é de menos 92 kJ por mol, explique por que, sem o processo de refrigeração, o valor de H seria maior que H0. Presta atenção aqui, galera. Olha só. O que está acontecendo aqui nessa situação? O que é entalpia de formação? Entalpia de formação nada mais é do que o ΔH para formar. Nesse caso, dessa reação. O ΔH dessa reação aqui, galera, ó, ΔH dessa reação aqui vai ser igual a menos 184 kJ. Então, mas por que você tirou 184? Porque a 1HCl é 92. Eu tenho aqui, nesse caso, 2 HCls. Tudo bem? Eu tenho 2 HCls. Então, eu tenho que dobrar o valor. Tudo bem? Então, presta atenção. O que quer dizer negativo? Negativo quer dizer que é exotérmico. Exotérmico. Exotérmico quer dizer que essa reação está produzindo calor. Ela está aquecendo o sistema. Tudo bem? Essa reação está aquecendo o sistema, está produzindo calor. Então, se eu tenho uma situação que está produzindo calor, se eu tenho uma situação que é exotérmica, o que vai acontecer? Vai aquecer o ambiente. E lembra que eu falei que quando aquece o ambiente, o volume aumenta? O volume aumenta? No caso, então, se a gente vai aumentar o volume, beleza? Aumentar o volume. Não dá pra gente mexer no raio. Não dá pra gente mexer no raio. Como é que a gente vai mexer no volume aqui? Mexendo o êmbolo para cima. E esse êmbolo indo para cima, a altura H final vai ser maior que H0. Tudo bem? Então, qual é a nossa resposta? A reação que acontece nesse recipiente é exotérmica. Tudo bem? A reação que acontece nesse sistema é exotérmica. Que iria aquecer o sistema,
fazendo com que o volume final fosse maior que o inicial. Sendo a única possibilidade de variação para o volume mexer na altura, H final seria maior que H inicial. Essa seria a nossa ideia aqui de resposta. Tudo bem? Você pode escrever com outras palavras aí e tal, mas seria mais ou menos essa ideia aí de resposta para essa questão aqui. Tranquilo, povo? Beleza? Essa seria a ideia aí da questão aí pra gente. Tranquilos, tranquilos, povo? Tranquilos? Então tá bom. Então bora aqui então. Próxima questão nossa.